Ora, muito bem-vindos ao webinar sobre cibersegurança, como podem as empresas preparar o futuro e quais os incentivos disponíveis. Neste evento vamos debater um dos temas mais em voga no momento, a cibersegurança, e gostaria de efetuar a apresentação de cada um dos oradores que vão fazer parte deste webinar. Vamos ter Pedro Melo, que tem mais de 20 anos de experiência no setor das tecnologias de informação, acompanhou ao longo dos anos grandes transformações e desafios da era de tecnologia, sendo hoje o Territory Channel Manager da Sophos em Portugal, empresa líder mundial de soluções de cibersegurança. Por outro lado, temos o Hugo Ramos, que é o Senior Account Manager na EFI Group e conta com 7 anos de experiência profissional na área de consultoria financeira, especializado na captação e gestão de projetos de investimento e otimização fiscal. Durante esta sessão poderão colocar as vossas questões, portanto nós vamos fazer a apresentação e poderão colocar as vossas questões, sendo que no final, portanto, iremos responder às mesmas. Agradeço que quando colocarem as questões, coloquem a quem é que se dirijam, no sentido de facilmente nós conseguirmos direcionar as perguntas e termos, portanto, as respectivas respostas. Portanto, temos então aqui a agenda, serão estes os pontos, e gostaria, antes de começar digamos, com este debate, fazer digamos, um pequeno enquadramento, uma introdução. Ora, gostava de falar, portanto, um pouco sobre a questão de cibersegurança que está nos dias de hoje. Portanto, todos os dias assistimos a diversas notícias sobre ciberataques informáticos. Tem como alvo qualquer tipo de organização. Temos conhecimento de organizações com maior impacto e maior visibilidade, como o caso daqueles que se registram nos setores da saúde, telecomunicações, distribuição ou até mesmo na comunicação social. E outros que, apesar de não serem tão mediáticos, acontecem de uma forma diária e sistemática. Posto isto, abraçamos este webinar e temos aqui basicamente 3 questões, que é o que é que qualquer empresa ou organização pode fazer para incrementar o nível de segurança face a ameaças que são desconhecidas. Conhecemos um pouco o presente, mas qual irá ser o futuro da cibersegurança, e sabemos que cada vez mais é recorrente, portanto, estes ciberataques, e por último perceber quais são os apoios disponíveis para as empresas na adoção das soluções de cibersegurança. Posto esta questão, eu gostaria de iniciar o debate, portanto, colocando já aqui 2 questões ao Pedro Melo, que é basicamente, Pedro, qual é o panorama da cibersegurança? Portanto, porque é que existem tantos ciberataques? Atualmente fala-se bastante sobre esta questão, parece que cada vez há mais todos os dias, e também, portanto, o que é que se está a passar, no fundo, portanto, era essa a questão que te queria colocar. E depois, para finalizar também, gostava de saber o que é que as empresas podem fazer para incrementar o nível de segurança, se existem recomendações, visto que vocês são os especialistas nesta área, que recomendações é que vocês fazem? Obrigado, Sérgio, e aproveito para, desde já, agradecer à Art Vision e a toda a equipa e a ti, Sérgio, pela organização deste evento, que penso que é muito pertinente e é um tema que está claramente no seio das preocupações de todos. Cumprimentar também o Hugo Ramos, da EFI Group, e também agradecer a participação, bem como cumprimentar todos os assistentes. E espero que seja uma sessão proveitosa para todos. Eu tenho aqui uma pequena apresentação para ir servindo de suporte à nossa conversa. Eu, por já, gostava de conseguir encontrar o controle, já cá tenho. Basicamente, e respondendo já de uma forma primária à primeira questão, porquê é que há tantos ataques? A questão é simples de responder. Há muitos ataques porque é um negócio rentável, é um negócio ilícito, criminal, mas é um negócio altamente rentável e, portanto, o principal motivo é financeiro. O que é que hoje é pretendido com a segurança é, na realidade, e com as áreas de cibersegurança, é que valor é que podem
entregar às organizações no seu dia a dia. E como se, peço desculpa, ok, isto é um delay que cria aqui alguns constrangimentos. Muito bem, hoje só quer passar um slide, não quer passar dois. Ok, primeiro, começando um bocadinho por dar aqui um overview do que é, de quem é a Sophos. A Sophos, como o Sérgio mencionou, é um fabricante líder de soluções e serviços de cibersegurança, fundado em 1985. Isto é um dado importante, temos mais de 35 anos de história e de acompanhamento daquilo que tem sido a evolução das ciberameaças. Um outro dado que gostava também de ressalvar, que é muito importante, é que temos uma base de mais de 100 milhões de utilizadores em todo o mundo, espalhados por 150 países, e isto dá-nos uma visão muito clara e global do que é que está a acontecer em cada momento. Também mencionar que contamos com mais de 500 mil clientes de todas as dimensões, desde de grandes clientes a clientes mais pequenos. Mais de 69 mil parceiros, como o caso da Artvision. Todo o nosso negócio e a nossa relação de proximidade com os clientes é feito através dos nossos parceiros certificados. E também gostava de ressalvar naquilo que hoje são os serviços de cibersegurança geridos, os intitulados Management Detection and Response. Somos dos prestadores de serviços com maior crescimento neste momento. Como se falava, as preocupações da cibersegurança estão ao nível da escala global. Em 2021, ano passado, o World Economic Forum nomeou a área da cibersegurança como uma das 4 prioridades fundamentais na área de desenvolvimento. Também, em maio do ano passado, o Presidente dos Estados Unidos deu instruções claras no sentido de serem criados mecanismos para melhorar toda a sua resiliência a ataques, a ciberataques. E, por outro lado, também a Comissão Europeia, em junho do ano passado, propôs a criação de uma unidade especial, para ser criada uma unidade especial com capacidades de detecção e resposta a eventos de cibersegurança em grande escala. Já este ano, e fruto do conflito da invasão da Rússia pela Ucrânia, também temos assistido a que todas as organizações têm reforçado todas as suas capacidades e resiliência em termos de ciberameaças. Um ponto muito interessante, e hoje fala-se muito daquilo que é a transformação digital. O World Economic Forum mencionou que existe um potencial de investimento de 100 trilhões de dólares a serem investidos até 2025 na área da transformação digital. E um ponto importante a ressaltar é que o World Economic Forum também mencionou que a área da cibersegurança e os ciberataques são a maior ameaça a todo este potencial de investimento que existe. Temos que olhar um bocadinho para qual é que é a nossa realidade e como é que é o nosso padrão do IT. O nosso IT mudou e passamos para um mundo distribuído, mas interconectado entre si. Os processos de transformação digital foram amplamente acelerados e ampliados durante os últimos 2 anos com as situações da pandemia que vivemos, e passamos a ter uma quantidade de utilizadores remotos
a trabalhar bastante grande, ou seja, foram acelerados tudo aquilo que eram os projetos que já vinham em curso da mobilidade, de podermos trabalhar a partir de qualquer local, e isso foi amplamente acelerado com a situação de pandemia que se viveu, em que basicamente fomos todos trabalhar para casa e passamos a ter uma grande comunidade de utilizadores remotos. Por outro lado, também temos assistido cada vez mais à migração de aplicações e de dados para a cloud, seja sob a forma de software as a service, seja sob a forma de infraestrutura as a service. Também passamos a ter toda a nossa componente aplicacional e de dados dispersa. Por outro lado, os projetos de transformação digital trouxeram-nos uma comunidade interconectada, ou seja, todas as nossas cadeias de valor das nossas organizações passaram a estar interconectadas em termos de infraestruturas e em termos de tecnologia. Os parceiros de negócio interligados entre si, clientes, parceiros, organismos, todos interconectados. E também se tem assistido a uma ampla adoção daquilo que é componentes de inteligência artificial, bem como também componentes de automação e grandes desafios nas áreas de integração para tornar exatamente toda esta cadeia possível. Com tudo isto, obviamente que o IT ganha um ponto determinante muito forte. Qualquer elo é super importante hoje em dia para o nosso dia a dia garantir a resiliência dos nossos sistemas de informação, porque todos os serviços, desde os serviços básicos, como sejam os serviços de eletricidade, água, áreas da saúde, utilities, aos serviços empresariais, todos dependem daquilo que é o IT. E em termos, e voltando à questão da cibersegurança, toda esta questão de termos uma dispersão de dados, de termos uma dispersão de assets e de infraestruturas dispersas, aumentou exponencialmente aquilo que é a exposição de ataques. Passamos a ter muito mais pontos da nossa infraestrutura vulneráveis. Se olharmos para aquilo que era o IT há uns anos atrás, tínhamos um ambiente muito mais controlado, tínhamos o nosso perímetro perfeitamente definido, tínhamos o nosso data center, onde tínhamos o nosso perímetro protegido através de sistemas de firewall e, portanto, de certa maneira, tínhamos um ponto de entrada único e assumíamos que tudo o que estava dentro do nosso perímetro estava numa área segura. Hoje, com o acesso a dados e aplicações em qualquer sítio e a partir de qualquer lado, deixamos de ter perímetros e cada um destes pontos são possíveis pontos de ataque. E, portanto, isto também, de certa maneira, explica hoje o incremento do número de ataques que existem, porque também existem muito mais portas de entrada. Falando um bocadinho daquilo que é e que tem sido a evolução do malware e a evolução das ciberameaças. Por um lado, em primeiro ponto, todos os ciberdelinquentes, os cibercriminosos, conhecem muito bem aquilo que são as camadas de proteção. Conhecem bem como é que funcionam as nossas antivírus, as nossas proteções de nova geração de endpoint, as formas de funcionar das firewalls, conhecem tudo aquilo que são as técnicas de proteção dos nossos sistemas e procuram técnicas de invasão de maneira a conseguirem iludir e enganar as camadas de proteção. E conseguem e procuram o fazer por várias formas. Desde conseguirem a utilização fraudulenta de credenciais de acesso através de ações de phishing para a obtenção de credenciais de passwords de acessos a sistemas
quer utilizando vulnerabilidades de sistemas operativos ou de aplicações, e todos esses, portanto, vão sendo exploits que são conhecidos e que são utilizados e, de certa maneira, em resumo, acabam por utilizar tráfego considerado legítimo para as camadas de proteção para conseguirem penetrar dentro das nossas organizações. Por outro lado, e isto explica um bocadinho porque que hoje vimos os ataques serem tão devastadores como aqueles que ainda recentemente vimos em Portugal, como foi o caso da Vodafone e do Grupo Empresa, entre outros. Os ataques hoje são feitos de uma modo automatizado, recorrendo a ferramentas de automatização, conjugada com inteligência artificial que permite sectorizar e lançar ataques específicos em função de áreas de atividade ou de localizações geográficas, mas o grande novidade e que tem causado grandes transtornos é que hoje já não é só, os ataques já não são só massivos e baseados em capacidades de automação, são também, e a parte final, deferidos por hackers e, portanto, por conhecimento humano e por humanos que já fazem a parte final do ataque, ganhando persistência. Ou seja, acabam por funcionar, de certa maneira, de uma forma muito similar àquilo que fazemos do lado da defesa. Têm ferramentas de automação para lançar os ataques e depois têm, imaginem, tipo dashboards que lhes indica que vulnerabilidades, que portas de entrada é que encontraram e a partir daí já é um humano, já é um hacker que vai então explorar a vulnerabilidade encontrada de maneira a conseguir penetrar e ganhar persistência. Por outro lado, depois de conseguir uma porta de entrada, vai utilizar todas as técnicas de ataque que passam por escalar privilégios, conseguir acesso a utilizadores com determinados privilégios na infraestrutura, escalar esses mesmos privilégios, alterar configurações de segurança para permitir exatamente não ser identificado e arranjar formas também de manter a sua permanência dentro da organização. E por fim também temos assistido cada vez mais àquilo que é o ataque a supply chains, a cadeias de valor. Como falei inicialmente, vivemos num mundo interconectado e, portanto, hoje também existe por parte dos ciberdelinquentes a capacidade de atacar em um dos elos dessa cadeia e ao conseguirem entrar em um dos elos dessa cadeia, como estão estabelecidas relações de confiança do ponto de vista de IT com outras organizações, conseguem, através dessas relações de confiança, infectar outros elementos pertencentes à cadeia. Um exemplo disso, por exemplo, foi o ataque acontecido há um ano atrás da SolarWinds, uma plataforma de gestão de administração de IT, que foi comprometida e, através disso, permitiu que os atacantes penetrassem numa série de organizações que utilizavam essa mesma as aplicações. Nós todos os anos realizamos um estudo sobre o estado do ransomware, está disponível no nosso website, convido-os a ler. No final da apresentação tenho um slide com uma série de recursos e onde estão também os links para este estudo. E temos visto que a área de segurança tem que fazer uma mudança de paradigma. Temos que deixar de olhar só para as capacidades de prevenção e passarmos a olhar mais para também aquilo que é a área de operações de segurança. 61% dos inquiridos responderam de que os ataques incrementaram substancialmente no último ano. 37% das organizações inquiridas foram vítimas de alguma maneira
de ataques de ransomware. E um dado muito importante é que 54% das organizações reconheceram que os ataques hoje são demasiado avançados e evoluídos para que as suas equipas de IT os consigam endereçar e resolver sozinhas. Do ponto de vista dos adversários e a sofisticação dos adversários, conforme vimos aqui para o eixo do lado direito, vamos encontrar adversários ativos que são especialistas no lançamento de ataques e que funcionam como uma cadeia de negócio. E daí a primeira questão, Sérgio, que respondi, porque é que há hoje mais ataques, é porque exatamente isto é um negócio. E é um negócio que está implementado de uma forma, eu diria, perfeitamente empresarial do ponto de vista daquilo que é o mundo criminal. Temos cada player no mercado, na área de cibercrime, acaba por se dedicar a uma área de especialização. Temos grupos que se dedicam única e exclusivamente a alugar capacidade computacional, detêm capacidade de controle sobre milhares de máquinas, as chamadas botnets. Existem milhares de máquinas espalhadas pelo globo que, sem nós sabermos, têm malware, estão infectadas através de malware, que é invisível, não lhes faz nada. A única coisa que é feita é uma porta de entrada e é utilizada essa capacidade de computação da nossa máquina ou do nosso servidor para poder ser utilizada para fins que podem ser desde utilização para envios de spam e de e-mails massivos, podem ser para ações de e-mails de phishing, como também pode ser para hackear passwords e outros sistemas. Ou seja, hoje aluga-se na Dark Web serviços de computação e capacidade de computação. Depois temos grupos que estão especializados única e exclusivamente em técnicas de ataque. E, portanto, a especialidade deles é conseguir penetrar dentro das organizações e, a seguir, vendem e leiloam na Dark Web os acessos. E dizem, meus senhores, eu tenho acesso a este conjunto de organizações, deste setor de atividade, desta região de localização geográfica, quem é que está interessado em comprar o acesso que eu tenho à infraestrutura desta organização. Depois temos os indivíduos que compram com o objetivo de potenciar esse mesmo acesso e convertê-lo em benefícios financeiros, que também são vários. Começam por ser o roubo de informação, a extorsão através de encriptação e de criar lockdowns nos sistemas e, portanto, a inoperacionalidade nos sistemas e pedindo resgates para que as organizações possam voltar a aceder às suas informações e possam voltar a ter os seus sistemas de volta. Como também vendem todos os dados e informações que conseguem roubar às organizações. E mais uma vez aqui entra a cadeia de valor do cibercrime. Muitas vezes depois o que estes organismos fazem é pegarem nos dados que foram roubados e mais uma vez na Dark Web venderem essas mesmas bases de dados a outras organizações que a partir daí de alguma maneira vão tirar também proveitos financeiros com elas. Portanto, estamos perante uma atividade criminosa que envolve muito e muito dinheiro. Dentro desta cadeia também todos os pagamentos são feitos por bitcoins, também existem depois entidades de maneira a poder fazer toda a recepção dos movimentos financeiros. Por isso, hoje temos adversários que estão muito sofisticados, cada vez mais também especialistas em ataques, de venda de ataques
tipo ransomware as a services, ou seja, vendem capacidades de hacking a pessoas e organizações criminosas que não têm conhecimentos de cibersegurança, mas que compram esses mesmos serviços. Portanto, estamos aqui a enfrentar grupos muito poderosos do ponto de vista financeiro. E não vou aqui mencionar aquilo que também tem sido muito falado e sobre o conflito que neste momento vivemos de guerra na Europa, na Ucrânia, daquilo que são as guerras entre Estados. E, portanto, hoje também, quando se fala também em termos de resiliência, também temos que pensar naquilo que são as capacidades de ataques interestados. Bom, nós todos os anos fazemos um relatório sobre aquilo que é as tendências, com base no que assistimos, aquilo que prevemos que sejam as tendências. E as tendências de 2022 nomeamos que o ransomware vai continuar a crescer e vai cada vez ser mais modular e uniforme. O que eu quero dizer com isto é exatamente ransomware as a services, ransomware que tem a capacidade de ser em que a sua base de ataque e a sua técnica é a mesma, mas depois através da utilização de playbooks e através da utilização de automação e de inteligência artificial permite que o mesmo ataque seja dirigido em múltiplos ataques diferentes, com especificidades diferentes para os setores de atividade a que se dedicam ou para as geografias onde se aplicam. Por outro lado, também, cada vez mais o ransomware vai atacar pessoas, bem como tecnologias para técnicas de destruição. Hoje é normal vermos colaboradores de companhias serem aliciadas por cibercriminosos para venderem as suas credenciais de acesso aos sistemas. Vimos empresas que são atacadas e que depois são feitas pressões junto dos seus colaboradores e funcionários e altos quadros diretivos, no sentido de lhes dizerem: nós recolhemos informação pessoal em termos de fecheiros de recursos humanos, números de segurança social, fichas de comportamento de RHs, de incidentes de recursos humanos e, portanto, pressionarem também as pessoas no sentido de pressionarem a sua organização a pagar os ataques. Portanto, hoje estamos cada vez mais num mundo de técnicas de destrução que cada vez mais também se direcionam às pessoas. Por outro lado, cada vez mais também um abuso, uma utilização abusiva de ferramentas de simulação de defesas. Ou seja, existem ferramentas no mercado que nos permitem testar a resiliência e as nossas defesas em termos de cibersegurança da nossa organização, como sejam ferramentas de pen testing, e que hoje os cibercriminosos usam essas ferramentas de uma forma massiva, de uma forma abusiva, para exatamente conseguirem encontrar vulnerabilidades. Cada vez mais malware, famílias de malware lançadas de um ponto de vista de ataques híbridos, ataques lançados por múltiplos fatores e por múltiplas fontes, cada vez mais ataques a ferramentas de administração de IT, como foi o caso da SolarWinds, e a exploração de tudo o que é vulnerabilidades de serviços que estão expostos à internet. Também assistimos cada vez mais a ataques a sistemas baseados em Linux, com todo o que é hoje em dia a containerização e os Kubernetes. Cada vez mais temos sistemas com base a Linux e os atacantes também cada vez mais
estão a incrementar os ataques a estes sistemas operativos. Em termos daquilo que é proteção de mobile, também os ataques a devices móveis estão a atacar, estão a incrementar e a crescer em todos os sistemas operativos, Android, iOS, todos os sistemas. E a inteligência artificial é cada vez mais adotada por defensores, por aqueles que tratam das defesas das nossas infraestruturas, mas também cada vez mais utilizada por aquilo que são os atacantes. Bom, e então, face a estes desafios todos que temos, como é que podemos melhor nos proteger e orientar o nosso programa de segurança? Primeiro, um programa de segurança, o pilar de um programa de segurança passa por termos capacidades de proteção, e quando falamos de capacidades de proteção, estamos a falar de capacidades de proteção principalmente para aquilo que são as vulnerabilidades conhecidas. E estamos a falar de tecnologias como proteção de endpoint de última geração, firewalls, estamos a falar de componentes puramente tecnológicas. Mas hoje, como falava no início, como existem e a principal técnica dos atacantes é conseguir contornar as camadas de proteção, temos que ter dentro do nosso programa de segurança acrescentar aquilo que são capacidades de detecção, ou seja, termos capacidade de identificar movimentos suspeitos na nossa rede que possam indiciar possíveis ataques, e temos que ter a capacidade de investigar esses mesmos movimentos suspeitos e, se verificar que estamos perante um incidente de segurança, ter a capacidade de responder e mitigar o mesmo. Eu diria que hoje estes são os três pilares fundamentais e básicos da nossa estratégia de segurança. Como é que nós, softwares, ajudamos os clientes a endereçar todas estas problemáticas? Para endereçar isto, hoje em dia necessitamos de ter um sistema vivo, interligado, interconectado entre si, e para isso temos um ecossistema que denominamos Software Adaptive Cyber Security Ecosystem. É um ecossistema de soluções de produtos e serviços que têm a capacidade de trocar informação entre si e de se irem autoajustando dinamicamente àquilo que está a acontecer em cada momento. Tem a sua base fundamental naquilo que é a área de Threat Intelligence. A área de inteligência hoje é o pilar fundamental para o sucesso da nossa segurança. A área de Threat Intelligence assenta naquilo que é o grande data lake, a grande base de dados de conhecimento da SOFs, e daí eu dizia no início que havia alguns dados que eram importantes. Os 35 anos de história são importantes, e são ainda mais importantes os 100 milhões de utilizadores espalhados por os 150 países, que na realidade nos dá uma base de dados de conhecimento muito grande sobre o que está a acontecer. Com base nas componentes de inteligência artificial, em que a Sophos foi pioneira na utilização e a adoção de inteligência artificial para a área da cibersegurança, conseguimos exatamente extrair a informação de todo este base de dados, conjugado com aquilo que são os Sophos Labs, os laboratórios da Sophos, os laboratórios mais antigos na área da cibersegurança, com 35 anos de experiência, e também com aquilo que é o Software Security Operation, a área de operações de segurança da Sophos, se quiserem o SOC da Sophos. E, portanto, todas estas três componentes interligadas e baseadas naquilo que é o grande data lake, permite-nos criar uma área de threat intelligence das mais potentes do mercado.
Depois temos todas as componentes de proteção. Proteção de endpoint, proteção de networking com os componentes de firewall. Fomos pioneiros no conceito de segurança sincronizada, em que colocamos aquilo que era telemetrias de endpoint a falar com firewalls e com capacidades de se poderem ajustar dinamicamente, e o Software Additive Cyber Security hoje é uma evolução natural da segurança sincronizada, e hoje não trocamos informação só em termos de endpoint e firewall, como também vamos trocar informações com outras componentes de segurança, como seja toda a componente de proteção de workloads de cloud, proteção de email, proteção de mobile, entre outras. Depois, do ponto de vista de hardware, temos as nossas soluções de firewall para proteção de networking, as componentes de redes, componentes de SD-WAN, bem como tudo o que é a camada de acesso, com switches de acesso e Wi-Fi, access points Wi-Fi. Hoje, como falei, é necessário capacidades de detecção e resposta, e para isso é necessário uma área de serviços e especialistas, e para isso disponibilizamos a área de Management Threat Response, em que disponibilizamos o SOC da SOFs ao serviço dos nossos clientes, e também uma equipas de Rapid Response, que são equipas da SOFs que estão disponíveis para clientes SOFs e não SOFs que estejam debaixo de um ataque, ou seja, tenham um incidente de cibersegurança em curso, não têm a capacidade e precisam de ajuda para o resolver sozinho. Na SOFs temos equipas dedicadas que num espaço de tempo muito curto, em contacto com equipas do cliente, criam uma equipa com vista à mitigação do ataque em curso. Todo este ecossistema é administrado a partir de uma consola única, uma consola cloud, centralizada, com uma visibilidade e uma orquestração de tudo aquilo que são as nossas componentes de cibersegurança, que tanto vai dar resposta àquilo que é a área de Security Management, tradicionalmente conhecida por aquilo que é as áreas que implementa a nossa política de segurança, que configura as nossas redes, as nossas regras de firewall, mas que também vem dar resposta àquilo que são as operações de segurança, com a disponibilização de ferramentas de XDR, Extended Detection and Response. No mercado, de regra geral, fala-se em EDR, Endpoint Detection and Response. Na SOFs intitulamos de XDR, exatamente porque não vamos estar a analisar na área de operações de segurança só o que é telemetria de endpoint, como também vamos analisar telemetrias de firewall, telemetrias de cloud, de Office 365, de mobile ou de email. Da mesma maneira que este sistema tem que funcionar interligado entre si, também é fundamental que o nosso sistema de cibersegurança tenha a capacidade de se interligar com os nossos sistemas de IT, seja do ponto de vista e para isso, peço desculpa, disponibilizamos um conjunto de Open APIs com bastantes Open APIs out of the box desenvolvida para interligação com as nossas plataformas de administração IT, com as nossas plataformas de SOC e com todo o nosso ambiente aplicacional. Com isto, porque SOFs? Otimizamos a camada de prevenção com todas as nossas camadas de proteção, e com isso conseguimos parar a grande maior parte daquilo que são os incidentes e as ameaças, e portanto aquilo que necessitamos, ficamos com as equipas muito mais disponíveis, e com isso minimizamos aquilo que é o tempo
de detecção e de resposta a um incidente, e com mecanismos para automatizarmos e criarmos mecanismos de automação e de colaboração entre aquilo que é a inteligência artificial e o conhecimento humano e das equipas, de maneira a irmos melhorando e automatizando cada vez mais os nossos sistemas. Portanto, prevenimos intrusões, aceleramos as operações e, com todas as capacidades de automação, escalamos as nossas capacidades de defesa. Um ciclo virtuoso, e temos falado muito de inteligência artificial, a inteligência artificial acelera o conhecimento humano e o conhecimento humano acelera a inteligência artificial. E com isto criamos um ciclo virtuoso que, com a escala que temos exatamente proveniente do data lake de informação e de toda a informação que recolhemos diariamente, com as componentes de inteligência artificial, os laboratórios da SOFs, as equipas da área de SOC e, portanto, e todo o conhecimento humano, conseguimos dar contexto a essa mesma informação e, com a componente do expertise humano, dar a devida calibração. Em resumo, uma plataforma única para gestão, administração e orquestração de todo o nosso ambiente de cibersegurança, capacidades de integração para que as componentes de cibersegurança possam fazer parte do nosso ecossistema de IT, do nosso ecossistema aplicacional, e capacidade de desenvolvimento de APIs para a criação de capacidades de automação e de processos de workflow. Com isto, e como tinha começado, o objetivo é conseguirmos melhores resultados na área da cibersegurança e entrega de maior valor. Reduzimos 85% a taxa de incidentes e, com isso, conseguimos duplicar a eficiência das nossas equipas de IT. Na parte da prevenção e proteção, temos as nossas soluções de Endpoint Protection, e quando falamos de Endpoint Protection falamos de postos de trabalho, de mobiles, de tudo, de servidores, de tudo aquilo que são dispositivos de endpoint, e depois para aquilo que são as necessidades de detecção, investigação e resposta a incidentes, disponibilizamos as ferramentas de Extended Detection and Response, que nos permite exatamente detectar movimentos suspeitos, movimentos que não foram travados pelas camadas de proteção, mas que indiciam possíveis ataques, e estas capacidades, quando falamos de detecção, investigação e resposta, para além de necessitarmos de ferramentas tecnológicas para o fazer, necessitamos de ter equipas com conhecimento e know-how e especialistas em capacidades de threat hunting e disponibilidade 24/7. Para todas as organizações que não têm esta capacidade interna, que não têm essas skills ou essa disponibilidade nas suas equipas de IT, a SOF disponibiliza, através do seu Management Threat Response, os serviços de SOC da SOF ao serviço dos clientes e das organizações. A equipa da MTR, como eu falava, é uma equipa de especialistas em responder a ameaças. É uma equipa disponível 24/7 de especialistas em threat hunting. Toda a área de um SOC e da área de detecção e de investigação e resposta a incidentes é um trabalho bastante diferente daquilo que é o trabalho tradicional de configurarmos firewalls e de implementarmos a nossa política de segurança. É um trabalho muito de investigação
de caça de ameaças, de procurar o que é que parece suspeito, ter a capacidade de investigar. É um trabalho que exige grande experiência e grande conhecimento e que tem que estar disponível 24 vezes 7. Regra geral, como temos visto, todos os ataques que saem nas notícias foram deferidos a uma sexta-feira pela noite, a um final de dia durante a noite, portanto, os atacantes procuram desenvolver os ataques em alturas e em fases em que já não está ninguém na organização a olhar para consolas. Em termos de prevenção e de proteção, como dizia, é que temos as coisas muito bem otimizadas e conseguimos travar 99,98% das ameaças com base naquilo que são as nossas camadas de proteção. Do ponto de vista de detecção, temos um tempo, demoramos menos de 1 minuto com as nossas equipas de MTR, demoramos menos de 1 minuto a identificar um movimento suspeito dentro da nossa rede. Demoramos cerca, em média, 25 minutos a investigar esse mesmo movimento suspeito para tirarmos uma conclusão se na realidade é um tráfego legítimo e é um movimento legítimo ou não, ou se estamos mediante um incidente de segurança, e caso estejamos e verificarmos que estamos perante um incidente de segurança, demoramos cerca de 12 minutos a responder. Ou seja, entre o tempo de detecção e o tempo de resposta temos um tempo médio de 38 minutos, e esta é uma área que todos os minutos contam e é fundamental. Em termos de recomendações, recomendamos, do ponto de vista estratégico, de implementar uma política de proteção por camadas, proteger tudo aquilo que for possível proteger e combinar a utilização de tecnologias com o conhecimento humano. Não nos chega só a comprar tecnologia e ter boas ferramentas, precisamos também de juntar a isto capacidades humanas e expertise humano, e que esteja com disponibilidade durante 24 horas, 7 dias por semana, atentos e com capacidade de resposta. Do ponto de vista mais tático de defesas, as recomendações é para monitorizar e responder, ter capacidade de monitorizar tudo o que possa ser monitorizado e ter capacidades de responder aos alertas. Muitas vezes vimos que temos várias consolas de gestão para gerir os nossos assets de segurança, cada um tem os seus dashboards, não estão consolidados entre si, e isso o que origina é que depois as equipas acabam por não responder aos alertas que muitas vezes são denotados. Portanto, temos de ter a capacidade de ter uma monitorização centralizada e termos uma capacidade de responder aos alertas. Outra recomendação é reforçar o que é básico, reforçar as políticas de passwords, utilização de passwords fortes. Hoje é fácil hackar passwords que não sejam passwords fortes. Utilizar mecanismos de duplo fator de autenticação. Hoje, exatamente, e através de mecanismos de phishing e outros, só o sistema de proteção através simples de passwords não é suficiente. Devemos utilizar um duplo fator de autenticação. Depois, utilizar ferramentas de acesso remoto seguras. Todas as questões dos remote desktops, dos serviços da RDP, são serviços perigosos. Existem motores de busca que nos permitem identificar serviços da RDP expostos ao exterior,
e, portanto, a partir daí os atacantes tentam utilizar e explorar essas mesmas vulnerabilidades. Segmentar a nossa rede tanto quanto possível e considerar o conceito de Zero Trust. É não confio em nada, a confiança conquista-se. Conhecer o que temos é fundamental, nós só podemos proteger aquilo que temos, portanto temos de ter uma grande noção de tudo aquilo que é o nosso IT, onde é que estão os nossos dados, que aplicações é que temos e onde estão, e muito importante, quem é que tem acesso a elas. Termos muito cuidado com não dar mais privilégios aos utilizadores do que eles na realidade necessitam para desenvolver o seu trabalho. Ter o cuidado de retirarmos utilizadores que já não estão dentro da organização. Portanto, ter muito cuidado naquilo que é toda a gestão de acessos. Depois, backups. Backups. Termos soluções de backups que sejam resilientes. Termos processos de backup em offline, que estão desconectados das infraestruturas. E também termos garantia de que esses backups funcionam em termos de restore, ou seja, que quando os quisermos recuperar, que na realidade eles estão em condições de ser recuperados. Portanto, convém testar as capacidades de recuperação de backups para garantirmos que no dia em que necessitarmos deles, eles na realidade estão lá e são importantes. Configurar e verificar tudo aquilo que são configurações. Muitos das brechas de segurança e dos ataques são feitos por erros de configuração das ferramentas de segurança. Muitos fatores da área das ferramentas de segurança não vêm configuradas por default e têm que ser configuradas manualmente. Também existem situações em que por vezes são desativadas configurações de segurança que expõem e aumentam os nossos riscos. Portanto, ter muita atenção a todas as áreas de configuração. E depois toda a componente de patching, garantirmos que os nossos sistemas operativos estão sempre atualizados e que as nossas aplicações estão sempre atualizadas. E por fim, e não menos importante, antes pelo contrário, muitíssimo importante, educar, formar e proteger os nossos utilizadores. É difícil termos um plano de cibersegurança resiliente e se investirmos milhares em tecnologias e em equipas de especialistas em cibersegurança e não investirmos naquilo que é a formação e sensibilização dos nossos utilizadores. Para isso a Sofos também tem uma ferramenta que é o Fish Threat, que exatamente permite formar e sensibilizar os colaboradores. E, em resumo, penso que já deve ter gasto mais do que aquilo que era o tempo que tinha disponível. Este era um bocadinho o que tinha hoje para partilhar convosco de qual é o mundo onde hoje vivemos do ponto de vista tecnológico, quais é que são os desafios e as ameaças que temos e também como é que podemos os endereçar e como é que a SOFs e os seus parceiros podem ajudar as organizações a mitigar e a termos uma sociedade mais protegida e mais resiliente. Obrigado, Pedro. Sim, portanto, a tua apresentação foi muito importante e obrigado pelo teu contributo. Eu gostaria agora de passar, e no seguimento então aqui da nossa agenda, portanto, agora neste caso, para Hugo Ramos. Olá, Hugo, mais uma vez obrigado pela tua presença.
Pegando aqui um pouco naquilo que foi o contexto inicial, que o Pedro Melo nos lançou aqui do contexto mundial, eu gostava de fazer uma pergunta que era se a cibersegurança deveria fazer parte das preocupações do governo. Portanto, esta é a primeira pergunta. E já agora o segundo ponto era relativamente à adoção da cibersegurança por parte das empresas, se existem incentivos. Quais os incentivos que existem para que as empresas possam adotar a cibersegurança? E obrigado, antes de mais, Bom, também pela tua presença. muito bem, Sérgio. Obrigado, um bom dia a todos, um bom dia também ao Pedro. É um prazer e obrigado, Sérgio, também pelo convite e também cumprimentar a quem está a ouvir e a ver neste webinar. Pronto, as tuas questões são pertinentes e espero poder respondê-las de uma forma clara. Aqui o objetivo também, o que eu pretendia partilhar com todos, é aqui de que forma ou que ferramentas existem ou que programas existem no âmbito dos fundos comunitários, que tanto se fala, principalmente agora mais recentemente, a famosa bazuca, que muitos já ouviram na comunicação social e já lhe deram vários nomes, a mais conhecida como bazuca. O meu objetivo é apresentar aqui três áreas, três programas, onde poderão as empresas, não só as empresas, mas também o governo, obter aqui financiamento. E a tua primeira pergunta vai ao encontro do meu primeiro slide, que eu pretendo falar aqui um pouco na componente, passar aqui o slide, que na componente que se insere no âmbito do PRR, portanto, que é a componente 19, onde está inserida essa componente 19 na transição digital. Portanto, para quem nos está a ouvir, para perceber, o PRR foi aprovado e com uma dotação orçamental na ordem dos 16,6 mil milhões de euros. Temos aqui três componentes: a resiliência, a transição climática e a digital, e no PRR a questão da cibersegurança é elegível, como disse, na C19 e tem uma dotação de quase 2,5 mil milhões de euros na transição digital. Sendo que na transição digital o aviso que irá estar aberto, neste momento não está aberto, mas está previsto, ou pelo menos tudo indica que vai abrir na componente 19, 47 milhões de euros. Eu digo apenas 47 milhões de euros para o governo. Ou seja, no PRR, e muitos dos que estão a ouvir com certeza que já têm essa consciência, que o PRR está muito direcionado para a administração pública, muito para o governo, não tanto para as empresas, não há muitas ajudas no PRR para as empresas, mas este aviso ou esta componente 19, teremos que aguardar, tem aqui uma dotação de 47 milhões de euros. Portanto, não é muito, e lá está, no seguimento que o Pedro falou e dos ataques recentemente, as empresas privadas, podemos dizer que empresas privadas têm sofrido, e mais esta última semana a Sonai também esteve aqui fragilizada nesse âmbito, portanto, e antes tivemos, lá está, a Vodafone, o grupo Imprensa, como o Pedro referiu. Estamos a falar em empresas que não estão muito protegidas, também, como se costuma dizer, quando se assalta a casa é que se mete a trancas à porta, e obviamente agora estão a olhar, e daí o nosso webinar também, e falar um pouco onde é que as empresas e a administração pública poder usufruir e que essas despesas que vão ter, estamos a falar em alguns milhões. Eu vi recentemente uma notícia que as empresas portuguesas já estão previstos 200 milhões de euros aqui em proteção para a cibersegurança. Portanto, isso é algo que é importante e que temos que ter em atenção este tema. Mas pronto, no PRR, as empresas, eu sei que, eu acredito que estejam pessoas também do governo, talvez mais empresas, a ouvir-nos, mas é algo que está aqui definido. Infelizmente, no PRR não temos as empresas como elegíveis ou como beneficiárias deste programa. Passando um pouco para outro tema ou outro programa que se fala também muito e que muitos aguardam que chegue, ou que perguntam quando é que chega, que é o famoso Portugal 2030, que vem aqui substituir de certa forma o Portugal 2020, que ainda está muito na nossa memória, e ainda existem algumas coisas, mas obviamente as empresas querem saber do 2030, porque estamos a falar em 33,6 mil milhões de euros que Portugal vai receber aqui neste novo quadro comunitário até 2027, 2029, depois tem a ver com as execuções, mas estamos a falar que é muito dinheiro
E aqui, sim, não só a administração pública, mas as empresas poderão usufruir deste tipo de programas. E aqui, obviamente, as suas despesas para se protegerem é muito importante. Daí, Sérgio, quando tu questionaste que deveria-se fazer parte da estratégia do governo, deveria, porque os casos mais recentes que temos muitas empresas grandes com alguma relevância no nosso mercado que estão a ser e que afeta, de certa forma, nos afeta a nós, porque também não podemos depois usufruir dos serviços que essas empresas prestam. Portanto, é muito importante e o governo acho que repensar naqueles 47 milhões de euros que estavam previstos no PRR, agora no 2030 não sabemos qual é o valor em concreto para para esta determinada despesa. Sabemos apenas, como não foi aprovado em Bruxelas, sabemos apenas que são 33,6 mil milhões de euros. Teremos que sim aguardar mais desenvolvimentos e aqui já respondendo se calhar a questões de algumas pessoas que estarão a ouvir-nos, quando é que vem o 2030? O 2030 irá aparecer, ou pelo menos é essa a indicação que os nossos organismos nos transmitem, é que será sempre no segundo semestre de 2022. Portanto, a partir dessa data, sim, haverão aqui programas, obviamente não vão abrir todos na mesma altura, mas a partir dessa data, obviamente, será o start, se podemos chamar assim, dos programas de financiamento no âmbito do 2030. Então, teremos que aguardar mesmo essa aprovação em Bruxelas. No âmbito do 2030 e em seguimento do tema ou do que nós estamos a falar, que é a cibersegurança, e onde é que se poderá enquadrar no 2030 as despesas em cibersegurança. Portanto, existem no 2030 três programas operacionais temáticos. Eu apenas aqui foquei-me, como é óbvio, na inovação e transição digital, onde poderá estar aqui a despesa da cibersegurança, e nesse depois programa temático temos a agenda chamada Agenda 2, que eu me referi aqui, onde aqui temos a inovação, a digitalização, portanto, é onde poderemos incluir essa despesa, nomeadamente no ponto 2.2, na digitalização e inovação empresarial. O que é que isto quer dizer? Se nós, e voltando aqui ao termo comparativo, ao antigo quadro, o 2020, nós tínhamos duas tipologias, dois programas que se chamavam qualificação e outro que se chamava inovação empresarial. Portanto, um deles mais direcionado para o setor industrial, que é a inovação, e depois outro é qualificação, no sentido de qualificar a empresa numa necessidade que tem. Portanto, e aqui, o substituto do 2020, ou seja, o que virá agora no 2030, que veio substituir o 2020, não sei qual é o nome que irá ter, mas já sabemos que será nesta temática. Aqui as empresas poderão, as despesas que tiverem no qualificação ou no inovação, o nome que irá ter, podem ser coparticipados, quer, e buscando aqui os valores percentuais dos programas, no âmbito de qualificação teríamos uma porcentagem de fundo perdido de 40% a 45%, isto depois varia consoante a região, e no âmbito de inovação produtiva, portanto, as indústrias que se queiram proteger terão também incluir essa despesa na candidatura. Aqui a porcentagem é um sistema híbrido, portanto, estamos a falar num reembolsável e não reembolsável, ou, por outras palavras, a fundo perdido e empréstimo sem juros, até o limite máximo, lá está, também depende da região, mas ao limite máximo de 75%. Portanto, é aqui no 2030 que as empresas poderão canalizar, ou seja, e recuperar parte do investimento que vão fazer. Portanto, é uma questão, aqui a minha sugestão é antecipadamente começar a definir o seu roadmap de investimentos para quando surgir o 2030 submeterem as próprias candidaturas, porque obviamente muitas empresas estão a aguardar desse 2030, portanto vão muitas empresas concorrer, mas lá está, nós não sabemos a dotação para cada aviso, obviamente estamos a falar 5 milhões, mas nunca chega para todos, portanto, quanto mais cedo definirem essa estratégia, melhor, e mais garantias dão que vão ter essa aprovação e, por consequência, a dotação do programa. Okay? Isto no âmbito do 2030. Outra área que eu queria também falar convosco, uma área um pouco mais complexa, mais exigente, mas de certa forma está um pouco mais à frente do nosso 2030, que são os programas europeus. Nos programas europeus, ou no Horizonte Europa, no Cluster 3, é onde é elegível a questão da cibersegurança. Aqui, quando eu referi que estamos mais à frente, em que contexto? Já temos o planeamento para 22 e 23 das candidaturas das escolas
que vão abrir, que financiam estes programas, ou esta despesa em cibersegurança. Portanto, aí é um ponto positivo. Aqui estamos a falar aqui empresas PMEs, não PMEs, universidades, portanto, todo o tipo de entidades podem candidatar-se a este tipo de programas europeus. Eu foquei-me aqui em quatro linhas, se podemos chamar assim, de financiamento. Portanto, depois dentro de cada linha existem várias calls. Depois varia também quais os setores que podem ser elegíveis e depois a dotação orçamental que podem receber. Neste financiamento estamos a falar que são programas, é um programa em consórcio, onde os custos, as despesas financiadas são 50% a fundo perdido para todos os beneficiários do consórcio. Portanto, quando falamos em programas com várias entidades, aqui podem concorrer. Agora lá está, depois temos que, dentro deste bloco, temos que ver quais os setores, qual é a call, se a call está aberta, se vai abrir, em que momento é que é a submissão. Portanto, agora depois, como existem centenas de programas, iria ser muito extenso, daí apenas colocar aqui 4 bolos ou 4 tipos de financiamento no âmbito do Horizonte Europa. Passando aqui para o segundo tema, que obviamente existe muito ao dia de hoje, muitas empresas, muitas PMEs a concorrerem, portanto este é direcionado para as PMEs, não só, mas mais direcionado para as PMEs, também podem haver em consórcio. Neste caso, como poderão ver na taxa de financiamento, as PMEs têm uma taxa de financiamento de 75% a fundo perdido, sendo que as outras, entendo-se outras não PMEs, universidades, terão aqui 50% a fundo perdido, mas é outra possibilidade de financiamento. Como terceira possibilidade, temos aqui o chamado CSA, portanto, é um outro tipo de candidatura, e aqui este tipo de programa é, de certa forma, sensibilizar determinadas áreas ao lançar temas onde podem abrir candidaturas e financiar as próprias empresas, que seja PMEs, não PMEs, a concorrerem. Portanto, como podem ver, a nível de estudos, aprendizagens, conceitos, novas infraestruturas, portanto, é um tema que é lançado e depois esse tema é financiado nessa proporção. Por fim, o último programa que eu pretendia, um pouco com alguma complexidade, estamos a falar nas subvenções em cascata. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, se nós tivermos aqui duas entidades, falamos em duas entidades que lançam um programa, e esse programa, quando elas lançam, ou seja, quando elas se candidatam a esse consórcio, é 100% financiável, mas quando elas lançam um programa para uma determinada setor, 50% dos custos são financiados, ou seja, imaginemos nós que temos 2 organismos portugueses que se candidatam para obter um financiamento numa determinada área, e depois esse organismo português vai abrir uma candidatura para as nossas empresas concorrerem, e nesse caso esse programa irá financiar em 50% dessas mesmas despesas. Passando aqui um pouco à frente, e como curiosidade para quem nos está a ouvir perceber, entre 2014 e 2019 tivemos 50 entidades portuguesas aprovadas com projetos europeus. Eu não apenas coloco aqui o número, não as entidades em si, mas essa informação também é pública e poderão pesquisar. Portanto, apenas temos 50 entidades que foram participadas neste tipo de programas relacionados com a cibersegurança. Como podem ver, 19 PMEs. Obviamente estes tipo de programas do Horizonte têm a sua complexidade, obviamente não podemos comparar com o nosso Virá 2030, mas acho que é importante, cada vez mais as empresas, não só, mas provavelmente as empresas acreditarem-se. Porquê? Porque a dotação orçamental que existiu entre 2014 e 2020 foi de 7,7 mil milhões de euros. Portanto, foi muito dinheiro, e se vocês recuarem, ou se nós recuarmos o que eu disse no PRR, quanto é que está destinado para a administração pública, 47 milhões de euros, aqui nos europeus tivemos 7,7 mil milhões de euros. Estamos a falar de uma discrepância muito grande. Okay? Portanto, era esta curiosidade também que queria deixar, para alertar
a quem nos está a ouvir e alguns deles com alguns cargos políticos, para repensar aqui na estratégia para as nossas empresas, porque acho que este primeiro trimestre de 2022 tem sido não muito positivo para as nossas empresas, PMEs e não PMEs, portanto acho que é aqui, queria lançar esse tema para que repensassem nas dotações. Pronto, era um pouco isto que eu queria partilhar com quem está. Obviamente alguma questão, alguma dúvida também poderão fazer no chat, ou mais tarde também poderemos contactar-vos e detalhar e definir e ajudar-vos a definir a vossa estratégia para que seja essa despesa financiada. Okay. Ok, Obrigado, obrigado Hugo, pela tua exposição, e gostava, portanto, agora de basicamente dar-vos a palavra a quem está no webinar para poderem colocar as questões através do chat, sendo que já tenho aqui algumas e gostava já de endereçar. Portanto, a primeira, essa apresentação vai ser disponibilizada, sim, a apresentação vai ser disponibilizada. Existe depois aqui uma segunda questão, que é, será para o Pedro Melo. Portanto, temos aqui uma pessoa que nos pergunta se a solução que foi apresentada, da Sofos, tem uma, digamos, ferramenta que possa ser de uma forma fácil, visível, todos os ataques estão a ser, digamos, efetuados a uma organização. Portanto, se quiseres responder. Sim, os dashboards e toda a ferramenta do Soft Central permite que exatamente as organizações tenham uma visibilidade completa sobre tudo aquilo que está a acontecer e sobre todas as detecções que são efetuadas. Portanto, sim, a resposta é claramente, com a solução da Sofos, temos uma visibilidade completa do que é que está a acontecer do ponto de vista de cibersegurança. Muito bem. Obrigado pela tua resposta. Entretanto, temos aqui algumas questões que já serão mais, digamos, direcionadas para o Hugo Ramos, que é, temos aqui uma pessoa que nos pergunta se o 2030 será aplicável a não PMEs. Boa questão. Boa questão, que já no 2030 existia, peço desculpa, no 2020 existia muito essas questões e não sei como, não sei porquê, quem é que lançou esse mito, podemos chamar assim, que as não PMEs não têm direito a usufruir de qualquer tipo de apoio, quer financeiro, quer fiscal. Portanto, as não PMEs, à semelhança do que existe no PRR, à semelhança do que existiu no 2020, as não PMEs vão poder usufruir de financiamento. Obviamente, as percentagens de comparticipação não serão iguais, seja como para uma micro, uma pequena ou uma média empresa, mas vão existir candidaturas para as não PMEs no 2030. Portanto, respondendo Ok, à questão, sim, vão existir. muito obrigado pela resposta. Temos aqui mais uma outra questão que é qual a taxa de aprovação de candidaturas ao Horizonte Europa? Para o Hugo Ramos também. Sim, sim. Sim, no caso das candidaturas do Horizonte Europa, ou falamos em europeus, colocando isto no mesmo bolo, obviamente, comparativamente aos nossos nacionais, obviamente existe uma taxa com alguma diferença. Portanto, não é qualquer empresa, não é qualquer projeto que é aprovado, ou seja, estamos a falar nos 27 Estados-membros que vão concorrer, portanto, e a taxa não é muito elevada comparativamente ao nosso. Mas é baixa, podemos estar a falar, depende obviamente também depois do setor ou da call, mas estamos a falar de uma taxa relativamente mais baixa, poderá estar ali na ordem de menos 10, 15% de sucesso deste tipo de candidaturas. Portanto, quem se candidata, obviamente tem aqui também um financiamento considerável, menos burocracia, comparativamente aos nossos, é menos burocrático, o financiamento o dinheiro vem mais rápido, mas lá está, a contrapartida é que nem todos podem receber esse financiamento. Obviamente tem que ser algo mais disruptivo a nível europeu, a nível mundial, portanto não é qualquer projeto que poderá entrar. Se imagino que for um projeto que tem alguma inovação, mas não é disruptivo a nível, por exemplo, europeu, obviamente se calhar terá mais chances de sucesso, se calhar, nos nossos programas do que propriamente no europeu.
Muito bem. Temos aqui mais uma questão que também será dirigida a ti, Hugo, que é, portanto, isto ainda relacionado com o Portugal 2030. Temos aqui uma pergunta que é, portanto, a pessoa indica que sim, que sabe que existe, portanto, ou vai existir esse apoio. Pergunta é se tem, portanto, especificamente para a área da cibersegurança, digitalização e informática, se existe apoios para estas três vertentes no Portugal 2030. Sim. No 2030 não vai, quer dizer, pelo menos ainda não temos indicação nesse sentido. Não vai haver indicação específica para um programa específico para cibersegurança, um programa específico para digitalização. Poderá acontecer, poderá acontecer. A questão é, podem existir outros programas onde as despesas são mais abrangentes, onde a despesa de digitalização, da cibersegurança ou outras poderão entrar nessa candidatura. O exemplo que eu dei são de dois avisos que existiam, onde essa despesa era comparticipada. Pode acontecer um aviso específico, e agora com todas estas situações de ataques que têm existido às nossas PMEs e não PMEs, pode ser que poderá existir uma call específica para isso. Não sei responder, mas existindo outras direcionadas para a parte da digitalização e não só, ou de inovação, como eu referi, poderão incluir e tornar aqui o projeto financiado em várias áreas, depende qual é o roadmap de investimentos da empresa. Mas lá está, se vai haver especificamente para cibersegurança ou digitalização, não sei se vai haver uma call específica. Eu sei que vão existir calls onde essa despesa é elegível. Não só essa, mas como outras. Mas vai ser como participar dessa despesa. Espero ter Muito bem. respondido à questão em Sim, questão. as perguntas continuam, portanto, a surgir e vão de encontro, portanto, a essa questão. Portanto, temos aqui uma pessoa que, de uma forma muito direta, pergunta se a subscrição de softwares, como o caso da Sofos, neste exemplo prático, se existe algum programa de financiamento, portanto, para este tipo digamos, de subscrição deste software. E temos outra pessoa que também nos pergunta, basicamente, se no PRR, ou, neste caso no PRR, está previsto um incentivo para a certificação de selos digitais, nomeadamente de cibersegurança. Portanto, é também a questão que nos coloca. Muito bem. Muito bem. Sim, relativamente, vou começando se calhar pela última, na pergunta do PRR. Pronto, como eu referi no PRR, apenas irá estar aberto para o governo, ou seja, para a administração pública. As empresas não estão incluídas, ou pelo menos no que está descrito no PRR, no componente 19, as empresas não são elegíveis para este aviso e essa despesa não irá, portanto, ser comparticipada. Só mesmo a administração pública que irá ser a beneficiária desses 47 milhões de euros, como referi no início da minha apresentação. Relativamente à segunda pergunta, repete-me, Sérgio. A segunda pergunta é relacionado com o certificado de selos digitais. Certificação de selos digitais, se eles estão incluídos no caso do PRR. Era do PRR ou era do 2030? O 2030 Não. tinha a ver com a subscrição do software, portanto, do caso Pronto, da Sofos. ou seja, ok, obviamente teremos que aguardar para dar uma resposta mais objetiva, teremos que aguardar pelo próprio aviso ou os avisos que vão existir no 2030. Eu estares a dizer que sim, eu não sei qual é que é a call, qual é a tipologia, onde vai existir, onde é que é elegível essa despesa. Teremos que ver onde é que se enquadra agora. A questão da subscrição, teremos que ver se o organismo aceita o valor da subscrição como elegível. Agora, depois da subscrição existe também uma manutenção, irá existir uma manutenção também, portanto isso são custos que a empresa também irá ter. Portanto, isso depois depende como é que vamos justificar, mas é uma despesa que poderá contar que poderá ter essa possibilidade de ser elegível. Agora, certezas não lhe consigo dar que o vai ser. Bem, olhando um pouco para trás, já está o histórico, sim, mas teremos que aguardar pelo que vai abrir do 2030. Ok, muito bem. Pronto, estas são basicamente, de uma forma resumida, as perguntas que nos efetuaram. Eu julgo que vocês também concordam, portanto, se houver mais alguma questão, podem nos colocar, portanto, tanto a Art Vision, como o caso da FI Group, ou também do caso da Sofos,
Existe aqui, portanto, mais algumas questões, mas vão muito de encontro àquilo que nós já tivemos a falar. Eu queria, portanto, voltar novamente a agradecer a presença do Hugo Ramos, do Pedro Melo, portanto, neste evento. Eu gostava também de, se fosse possível, do vosso lado, quem esteve presente neste evento, poder dar a sua opinião. É muito fácil, então, neste momento, haver um QR Code no ecrã, basta só através de um smartphone darem a vossa opinião, o vosso contributo é muito importante para nós. No caso da ArtVision, nós vamos estar sempre disponíveis para vos apoiar, quer ao nível da implementação das soluções software, quer ao nível de esclarecimento, o Hugo ao nível de tudo o que tem a ver com financiamentos e apoio, e o Pedro Melo também ao nível de alguma questão mais pormenorizada da aplicação. Pronto, agradeço a vossa presença. Esta apresentação vai ser disponibilizada para os vossos e-mails de inscrição. Vão ter também os nossos contactos e a partir daí depois podem-nos sempre colocar eventuais questões que vos surjam. E obrigado pela vossa presença. E um bom dia para vocês. Obrigado, bom dia, bom fim de semana. Obrigado a todos, bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado.